Bom dia, bom dia, bom dia, jovens. Bom dia, futuros universitários. Bom dia para todos. A paz e bem esteja com todos vocês. Que o Senhor Jesus possa abençoar a família de todos. Bom dia, José Neto. Bom dia, Andrize. A Andrize, ela é sucessora da Xuxa. Crisley, Soliane, Jaciane, as irmãs têm que estar aí, né? Alan, grande Alan, Maria Rosa, PH, também conhecido como Pedro Henrique. Vitor, tudo bem, Vitor? Bom dia, Spotify. Saulo, e aí, bebê? Rapaz, só gente boa, só gente boa. Deixa eu aceitar aqui a Tuane. Lembrando aqui daquela valsa com a Tuane. A empresária tá aí, não tá aí, Arla? E Arla, anota logo no caderninho aí, eu quero 2 bis, quero um choquito e 2 azedinhos, viu? Anote no caderninho aí, que no final do mês a gente se acerta. Então, crianças, bom dia! Vamos dar continuidade ao módulo B12, né? Ao estudo aí das soluções, introdução às soluções. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão, tá? Fugir um pouquinho dos planos, porque eu não pensei que eu ia ter que dançar, né? Não pensei nisso. Mas a gente faz de tudo para quebrar esse gelo, né? Aquela coisa, olha, não sei o que e tal. A gente também gosta de fazer algumas animações para vocês, ok? Eu gostei, foi bom. Foi uma revisão bem proveitosa, né? Bem produtiva. Vai ter mais, com certeza. Então, a gente vai dar continuidade que já foi falado naquela aula de reposição. A gente vai ver se consegue terminar todas as questões hoje. Se der, eu já consigo entrar na frente C, que é a parte de orgânica, para poder concluir aí esse volume 3, e a gente já adentrar no volume 4. Na mesma sequência, a gente vai voltar relacionado aí a fisicoquímica, né, que no caso eu estou falando da introdução das soluções, e vou falar de concentrações, né, diluição, molaridade, molalidade, aquela coisinha que vocês adoraram, né, vocês lembram muito bem lá do primeiro ano com isso daí, né. Então, deixa eu iniciar aqui. A gente já fez algumas questões, né, vocês lembram que fizemos algumas questões, se eu não me engano é até a terceira. Vamos ver aí, a gente vai relembrar, né, tudo é questão de se relembrar. Vamos lá, slide, funcione. Inicie, vamos lá, meu irmão. Inicie, Alonso. Vamos lá. Isso aqui a gente já falou disso, né? Falei das classificações, vimos aí a agregação, solução diluída, né? Solução concentrada, quais são a insolubilidade, que é o principal conteúdo aqui relacionado a essa introdução. Vimos aí os pontos de inflexão, quando o sal é hidratado, falei isso para vocês, né? Que tem esses pontinhos aí. Falamos de soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, né? Quando forma corpo de fundo, nós vamos classificar essa solução como sendo solução saturada de corpo de fundo, vocês lembram disso, né? Saturada de corpo de fundo. Vimos aí a dissolução considerada endotérmica e exotérmica em função de cada sal, né? Um que vai ser exotérmica está aí relacionado a esse sinal negativo, e o positivo, obviamente, que vai relacionar a absorção de energia, que é o que consideramos como sendo endotérmicos. Né? Então, só relembrando o que foi falado, falamos aí da solubilização de gases em líquido, né? Como é que vai funcionar, como é que está vinculado aí, né, esse processo de solubilizar um gás em líquidos, está relacionado com baixas temperaturas e altas pressões, né? Baixa temperatura, alta pressão, é a relação direta aí de gás solubilizado em líquidos, ok? Só relembrando, né? Só relembrando o que foi falado. Regra de solubilidade, a gente vê que a natureza vai importar, né? Tem a questão dos contatos, né? A solubilidade, principalmente, é um dos principais pontos, a questão de polaridades, né? Um polar e apolar não vai funcionar, né? Não vai ter aí uma relação direta. Com exceção aí dos gases, que nós vimos que, mesmo eles sendo apolares, eles podem ser solúveis em água, e os dois fatores eu já falei, que é temperatura e pressão. Então, se diminui a temperatura, perdão, e eu aumento a pressão, aí eu tenho solubilização direta entre eles, né? Entre essas duas naturezas. Vimos aqui esse primeiro exemplo, se não me engano, foi o sulfato de cálcio, né? O sulfato de cálcio, nosso gabarito.
eles têm a proximidade aqui de concentração e solubilidade, né? Nós vimos isso daí. Fizemos esse cálculo aqui. Gente, o negócio engasgou aqui. Permitir aqui, minha querida amiga Orleane. A Orleane tá diferente. Eu vejo as fotos da Orleane, meu Deus, eu não consigo. Se ela passasse na rua, falasse comigo e dizia assim, oi, tudo bem? E depois ficava pensando, meu Deus, quem foi que falou comigo? Não estou conhecendo a Orleane de jeito nenhum, ela está totalmente diferente. Então, fizemos essa também, letra D, né? Fizemos aí um cálculo relacionado a esse valor, que deu 2,5, que são os valores relacionados à precipitação. Mais alguém pedindo para entrar? Linda ali. Pronto, Linda ali, seja bem-vinda. Eu não quero baixar esse antivírus. Muito obrigado, tchau. Eu falei dessa, falei dessa, né? Alan, ou PH, ou Orleane, ou Silvia, ou Jaciane, ou Vicente, ou Maria Eduarda. Eu fiz essa questão? Falei não, né? Beleza, ainda bem que os meus alunos têm a memória melhor do que a minha, porque eu já tô bem velho, esse cabelo caindo, né? Tem que... Vocês viram lá a minha performance. Bom dia, Linda ali. Né, como cantor, se não der, como o Thiago disse, se não der como professor, continue tentando, tá? Porque como cantor não vai dar, não. Então, bora lá, terceira. Bora ler a terceira aí. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, numeradas de 1 a 6, óbvio, né? Foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Isso daí é o coeficiente, né? É a quantidade de massa para 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de sódio não se dissolve completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade de nitrato de sódio em função da temperatura e 6 pontos que correspondem ao sistema preparado. Então, nós estamos vendo esses pontos aí, né? Temos aqui a solubilidade, temos aqui a temperatura, né, desse sistema, e vamos ver o que a questão pede da gente. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado são... deixa eu ver só o que aconteceu bem aqui. Eu vou raciocinando em cima dessa questão aí. Tia ela falando. Qual deles aí, ó, a partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitação são? Qual dos dois sistemas eu posso classificar aí como sendo precipitação? O que vocês acham? Primeiro, raciocina comigo. Tudo que está abaixo da curva, tudo que está aqui abaixo, é insaturado. Tá? Não esquece. Tudo abaixo da curva é insaturado. Vai formar precipitado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Mariana Daniel chegando. Seja bem-vinda, Mariana Daniel. Eu gosto do sobrenome dela. O sobrenome dela é nome de médico, né? Olha, eu quero marcar minha consulta aí com a doutora Marina Daniel. Eita, vai ficar pancado o nome, viu? Doutora Marina Daniel. Hospital Doutora Maria Daniel. Então, vamos aqui. Marina, né? Maria não, professor. Raciocina. Então, veja só. Se tá tudo embaixo aqui, ó, da curva, ó. Se está embaixo da curva, é insaturado. Se está exatamente na curva, é saturado. Porque eu estou no limite máximo. Perdão. E se está acima da curva, é supersaturado. Esse supersaturado, ele pode se transformar, né? A relação aí de formação de precipitado vai estar vinculado com a quantidade de soluto que eu vou continuar adicionando. Né? Cheguei no limite, continuo adicionando, aí o meu sistema fica supersaturado. Se eu vou adicionando cada vez mais, lembra lá do meu café, se eu vou adicionando cada vez mais, o que é que vai acontecer com esse soluto que eu estou adicionando? Ele vai formar corpo de fundo. Aí, quando ele sai, ele passa a relação de precipitado de corpo de fundo, nós mudamos a denominação, ele vai ser saturado de corpo de fundo. Mas ainda está relacionado diretamente à questão de ser uma solução supersaturada, que eu ultrapassei o limite máximo, né? Ultrapassei demais, né, a quantidade aí de possibilidade de solubilização. Lembre-se que
Se eu estiver ultrapassando algumas gramas, né, algumas gemas, eu consigo aquecer, como foi dito, inclusive, na última aula pelo nosso amigo PH, aumentando a temperatura, então essa solução passa, eu não consigo mais ver, né? Então ela continua sendo homogênea. Nesse caso especificamente, quando ela passa, né, de um sistema supersaturado, eu vou adicionando mais soluto, aí eu tenho uma solução heterogênea, porque agora a gente consegue ver totalmente, mesmo com aquecimento, mesmo que eu venha aquecer o sistema, eu vou continuar vendo precipitado, porque eu ultrapassei demais, né, esse limite de solubilização. Tudo bem? Então, especificamente, nessa questão de precipitado, o que vai dar a resposta para a gente é a letra B. B de beleza, né? B de beleza, porque esses dois compostos relacionados aqui, a 1 e 3, correspondem ao supersaturado, que é daí que vai surgir o precipitado, tá? É daí que surge o nosso precipitado. Então, letra B, tá? Letra B de vamos embora passar no Enem. Ainda bem que ela não tá aqui, senão ela te dito. Fica fazendo umas analogias sem sentido. Ah, mas eu sou assim, eu sou, né? Tem que respeitar. Eu não sou normal, todo mundo sabe disso. Então vamos lá. Quarta questão. Ei, vocês estão muito silenciosos. Vocês entenderam o que eu falei aí? Deu para entender o que foi falado? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no... Sim, Linda Lia, Leane, Maria Rosa, né? Um nome forte também para médica, hein? Por favor, a doutora Maria Rosa pode atender hoje? Olha, a doutora Maria Rosa está no congresso em Harvard, né? Analisando aí os seus currículos, né? Enfim, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Quarta, o coeficiente de solubilidade pode ser definido como sendo a quantidade máxima de um soluto capaz de ser dissolvida por uma determinada quantidade de solvente sob determinadas condições de temperatura e pressão. Sabendo-se, então, que o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio é 12 gramas em 100 ml de água, então isso daqui ele está dando para a gente o coeficiente, né? Desse nosso amigo aqui, dicromato de potássio, a 20 graus. Que tipo de sistema será formado quando forem adicionados 120 gramas, tá vendo, né? Um valor bem acima, né? 120 gramas de cromato. Então, se fosse a 100 ml, já estava corpo de fundo, né? Com certeza. Em 600 ml de água. Então, vocês estão vendo que nós aumentamos aqui a quantidade de água. E note que a temperatura permanece a mesma. Não houve modificação, então não houve aquecimento, que parte, né, desse aquecimento ia solubilizar cada vez mais uma quantidade X, né, de soluto que fosse adicionado. Então, diz na letra A, um sistema heterogêneo com 48 gramas de cromato de potássio, com precipitado, corpo de fundo. Esse 48 gramas seria o precipitado, né? Na letra B, um sistema homogêneo. Bem, se ele tem esses 48 gramas dissolvido, eu acredito que não seja. Solução insaturada, também não. Olha o valor que está sendo adicionado, 120 gramas, né? Um sistema heterogêneo saturado, com volume final igual a 820, é como se eu estivesse somando aí os volumes, né? Estivesse fazendo a soma dos volumes, e a relação direta não é essa daí, mas a gente vai ter que fazer cálculo. A gente vai ter que calcular. A gente vai pegar aqui, ó, observe. Nós vamos pegar o coeficiente, que está dizendo aqui para a gente que são 100 ml aí, ó. 100 ml de água. Vou botar o de água para ficar bonitinho, né? 100 ml de água. Cadê a Maju? Maju, aí a Maju eu vou contratar a Maju para ser a minha, como é que fala? Que cuida do Instagram. A Maju se garante, tá? Muito obrigado, Maju, pelas suas postagens. Você sempre me dá moral. Muito obrigado. Então, 100 ml de água. Eu lembrei, Maju, rapaz, na próxima aula eu vou falar com a Maju. Que ela tá me devendo um bolo também, que eu vi que só vendo ela cozinhando, né? Manda um bolo assim, ó, o meu bolo e tal, e não guarda um pedacinho para mim, né? Não guarda um pedacinho. É uma crítica, tá? É uma crítica construtiva, tá, Maju? Então, veja só. 100 ml de água para 12 gramas. Ele está dizendo aqui, ó, que nós podemos adicionar um valor de 600 ml em relação ao que está sendo adicionado de 120. É isso? Então, bora aqui.
Esse 600 ml eu vou fazer relação com água, né, ó. 600 ml também de água. Vou chamar de Y porque o X já tá cansado. Rapaz, mas eu tava pensando aqui, aquela piada do Leonardo, meu Deus, cara. Rapaz, devia menos mudar, bicho. Tem um sitezinho chamado Piadas Nerd. Cara, vou indicar pra ele. Rapaz, aquela dali é mais velha do que o Christian quando estudava com Albert Einstein no primeiro ano de universidade. Rapaz, como é que pode? Leonardo tem que evoluir com essas piadas fracas dele, rapaz. Então, ó, esse 100 com esse daqui, ó, né? Eu cancelo, porque eu quero essa questão de grama aqui. Então, esse Y vai ser esses 600 aqui vezes 12, dividido por 100. Então, Y é igual a 72, né? Dá para cancelar bem aqui? Não dá? Cancela esse daqui, cancela com esse daqui. Vai dar 72 gramas. Então, esses 72 gramas aqui, ó, é o dissoluto que é solubilizado. É o que é solubilizado relacionado aí com os 600 ml. Então, desses 120, 72 se dissolve, né? 72 gramas se dissolve em relação a 120. Então, bora ver qual é o precipitado. Como é que eu vejo precipitado? Eu vou pegar esse 120 aqui e vou subtrair do que nós encontramos aqui, ó. Então, 120 menos 72 vai bater, não vai? 120 menos 72 é 48, né? 48 gramas. Então, esses 48 gramas aqui, eles vão corresponder ao precipitado, ao PPT. Né? E se ele tem precipitado, eu não tenho como dizer que o sistema é homogêneo. Tenho. Se ele tem precipitado, o sistema ele é altamente heterogêneo. Tá? Então, só 72 se dissolvem quando adicionei 600 ml. Né? E quando eu estou fazendo relação dos 120 que eu vou continuar adicionando, né? Então, 72 gramas apenas se dissolve, 48 vão formar o precipitado, ok? E aí nós temos como gabarito a letra A. O sistema é heterogêneo, com 48 gramas de precipitado, que no caso é o corpo de fundo. Tudo tranks? Olha, ó, para esse pessoal, cara, não, bicho, eu fico... Não tem explicação. E ela, se você tiver aí, não tem explicação. Essa turma é muito boa, cara. Eu já dizia isso de vocês desde o 9º ano, quando eu ficava com aquele ar-condicionado na minha cara aqui falando com vocês. Eu achava uma turma muito maravilhosa. E agora eu tô vendo que vocês estão com o espírito de alunos que vão passar no vestibular. Isso é... Eu acho que eu fico arrepiado falando disso aí, ó. Tá vendo, ó? Não tem pra onde não. Tudo é regra de 3. Alan. Os físicos já não criticam, diz que química é regra de 3. É regra de 3. É você fazer relação, Alan, especificamente nessa questão, a relação é da quantidade que eu tenho de solubilidade desse sal com a quantidade de massa que ele está dando, né? Ele está dizendo que vai adicionar aí 120, né? Está adicionando 120 gramas desse mesmo sal. Só que esse sal, ele solubiliza 12 gramas em 100 ml de água. Se eu colocar 600 ml de água, quanto eu vou solubilizar? Aumenta, não aumenta? Então, 72 gramas vai ser solubilizado. De onde, Alan? Daqueles 120 gramas. Então, 72 gramas é solubilizada com 600 ml. Então, se eu for aumentando essa quantidade de volume de água, obviamente que eu vou aumentando a capacidade de solubilização. Isso é um fator que vocês precisam estar sempre ligados. Né? Se eu aumento a quantidade de água, eu vou aumentar a quantidade de soluto que eu posso dissolver. Né? Então, especificamente, eu não fechei os 120, né, para chegar no que nós chamamos de saturada, né, solução saturada, porque só vai dissolver 72 gramas dos 120 que nós temos. Então, 48 que vai sobrar, que não vai conseguir ser dissolvido, mesmo que aumente a temperatura, é um valor muito grande, né? Se fosse 8 gramas, 10 gramas, tudo bem. Com a temperatura, a gente pode fazer essa dissolução, nem que seja temporária, mas conseguimos fazer, não terá precipitado. Aí a solução passa a ser homogênea, né? A solução passa a ser homogênea. Mais especificamente aí com 72 gramas apenas sendo dissolvido, os 48 é precipitado. Beleza, grande Alan?
Só gente boa. Eu já tô com saudade de vocês. É estranho. Todo ano para mim é um negócio difícil. Para não ser saturada, teria que ter 12 gramas igual ao coeficiente. Sim, é isso aí, Maria Rosa. Se você igualou a quantidade que você pode solubilizar com o coeficiente, aí a solução é saturada. A solução para ser, tá? No caso aí você colocou para não ser. Então, para ser saturada, tem que ser exatamente igual ao valor do coeficiente. Tá ok? Então, deixa eu falar aqui, já tô sentindo saudade de vocês já, porque todo ano é assim. Todo ano é assim, eu fico, vocês vão embora, aí conhece outros professores na universidade, e aí esquece dos professores antigos, aí a Arla, por exemplo, vai fechar o caderninho, né? Vai me dar baixa no caderninho, não vou mais ter os privilégios, enfim, mas a vida que segue, né? Eu fico feliz porque sei que eu vou contribuir, né? Nem que seja com 0,001%, mas eu vou contribuir, estarei contribuindo com a vitória de vocês, com certeza. E ela não fecha o caderninho, não, mesmo que você esteja lá na universidade, deixa o caderninho aberto para mim, tá bom? Quinta questão. Observe o gráfico de solubilidade a seguir. Então, vocês estão vendo os gráficos, notem que a maioria são gráficos de dissolução endotérmica. Por quê, professor? Porque elas estão numa crescente, né? Ó, estão subindo. Isso quer dizer que quanto maior a temperatura, mais solúvel será esse soluto. Mas notem que bem aí, ó, embaixo, o sulfato de césio, né? Tá aqui, ó, 100 graus. Veja como ele tá bem baixo, tá bem rasteiro, né? Tá quase encostando no gráfico ali, não é? Então, porque esse processo aí é exotérmico. Ele vai se solubilizar muito melhor com a diminuição da temperatura, ou seja, aí vocês vão ver precipitados sempre, tá? Então, veja, lembre só daquela músicazinha, ó, nitratos, cloretos, brometos e iodetos são solúveis. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis. Não sei se você lembra que eu cantei essa música para vocês no nono ano, foi no nono ano que eu cantei essa música para vocês. Mas vocês eram tão inocentes que vocês acharam até legal essa música. Mas bora lá. Nesse caso aí, o césio, ele é um metal alcalino, né? Todo mundo sabe. E esse sulfato, os sulfatos de natureza, eles são solúveis. Sulfato, sulfeto e sulfito. Todos eles são solúveis, tá? Óbvio que nós temos as exceções. Cloreto, brometo e iodeto. Quando eu tenho, por exemplo, cloreto de prata, a prata, ela produz um precipitado. Por quê? Porque a prata tem a sua natureza que vai modificar esse sal, fazendo com que ela se processe de maneira a diminuição da temperatura, né? Então, vai ser processos exotérmicos. E aí são fatores que vocês vão rever isso daí com o dos anjos, tá ok? Então, vamos lá para a questão. Com base nas informações contidas no gráfico, é correto afirmar que... Então, bora lá. Deixa eu voltar para cá para o slide. Deixa eu tirar aqui o Meet da frente. Pronto. Letra A. A solubilidade dos sais de haletos diminui com a temperatura. Então, veja. Os haletos são os halogênios. Tá? Ok? Nós representamos os halogênios por X. É o cloro, é o bromo, né? É o iodo. Por que você não colocou o flúor? Dificilmente vocês vão ver o flúor nas reações. Por dois fatores. Flúor e iodo, eles são duas vertentes. O flúor, por ser o mais eletronegativo, acelerando demais as reações. O iodo, por ter o maior raio da família, né? Ele vai dificultar aí a reação. Então, um acelera, o outro diminui. Geralmente, quando você trabalha com halogênios, é em função do cloro e do bromo. Mas veja só, os halogênios, né, os sais de halogênios vão diminuir com a temperatura. Eu tenho aqui, ó, quantos sais de halogênios? Eu tenho 3. Tenho esse, que é o brometo de sódio, tenho o brometo de potássio e tenho o cloreto de potássio. O que é que vocês estão vendo? Eles estão numa crescente, né, não? Olha a temperatura aqui, ó, 100 graus, né, ó. Tô chegando a 100 graus aqui na temperatura, ó. E eles continuam crescendo. Eles continuam numa crescente. Então, a solubilidade dos sais de haleto diminui com a temperatura? Não. Não vão diminuir. Vocês conseguiram visualizar aí no gráfico aí direitinho? Vocês notam que a substituição de hidrogênio por halogênio nos hidrocarbonetos aumenta a solubilidade, com certeza. Aqui tem a questão das ligações. Tem algum valor limite para a solução ser supersaturada?
Limite, não vou te dizer assim um limite. Mas se você tiver, Marina, massas pequenas, né? Assim, uma massa não tão grande, né? Vamos dizer que você chegou no limite de um soluto, 36 gramas, e você tentou dissolver 40, né? Dessas 36, 4 gramas vai sobrar. Essas 4 gramas já indica que a solução é supersaturada. Embora elas não formem corpo de fundo, isso você tem que lembrar. Embora ela não forme corpo de fundo, tá? Só vai formar corpo de fundo se sobrar 40, aí sim, Marina. Aí eu não tenho como dissolver. Mesmo aumentando a temperatura. Não vai haver dissolução aí. Vai formar o precipitado. E aí ele sai daquela condição da expressão supersaturada para saturado de corpo de fundo. Mas está vinculada a ele. Se formou precipitado, ela está relacionada a saturada com corpo de fundo. Então, por isso que eu vou te dizer um limite. Você vai ter que fazer relação com valores, né? 4 gramas é diferente de 40, né? Então, veja que 4 gramas, ele nem aparece. Nem vai aparecer na minha solução. Agora, 40 é impossível. Eu vou ver lá no fundo do recipiente. Tá bom? O pH falou aqui, substituição de hidrogênio por halogênio nos hidrocarbonetos aumenta a solubilidade? Sim. Mesmo com esses sais aqui, pH, eles são sais polares. Você tá vendo, né? Ó? O bromo é mais eletronegativo que o sódio, o bromo é mais eletronegativo que o potássio, enfim, né? O cloro é mais eletronegativo, então tá puxando para lá. Esses amigos aí solubilizam fácil. Vão solubilizar fácil. Quando você faz a substituição deles por hidrogênio, nesse caso, pH, nós estamos aí fazendo relação do hidreto. O que é o hidreto? É quando eu tenho o hidrogênio assumindo a sua natureza. Que você sabe que hidrogênio não é metal. Então, se ele assume a sua natureza, ele fica com carga negativa. Então, ele vai ficar no lugar ali do bromo. Pronto, aí você vai ter o chamado hidreto, né? Ó, por exemplo, ficaria assim, ó. Aí seria o hidreto de sódio, aí seria o hidreto de potássio, e seria também, no caso mesmo hidreto, né? Porque eu estou tirando ali o bromo, né? O cloro, enfim. Então, aqui nesse lado direito, ele está assumindo a natureza dele, tá? De qualquer maneira, nós temos uma relação de polaridade, né? Lembre-se que, quando fala de polaridade, né? Fala de solubilidade, enfim, semelhante dissolve semelhante, ok? Voltando aqui, letra B. A massa de açúcar dissolvida em 50 graus, em 50 gramas de água, é 260 gramas. Então, vou lá para a temperatura, diz que é 50 graus, né, ó. Vamos para a temperatura, tá aqui, 50. E é de quem? É de açúcar, então o açúcar tá lá em cima, né? Então, bora tracejar até lá. Vamos cortar todo mundo aqui. Vamos cortar essa galera, a glicina, ó, bonitinha. Vamos cortando aqui e tal. Chegar até lá no açúcar. Beleza, cheguei aqui nesse ponto, ó. Pronto. Aí eu vou puxar para 260. O que é que está dizendo aqui para a gente? O que é que diz aqui para a gente? Que a 50 graus, está dizendo isso, ó. Que a 50 graus, o açúcar, ele tem uma solubilidade, né, de 260 gramas dele para 100 gramas de água. Isso aqui é o coeficiente. É o que eu estou vendo ali, tá? 50 graus, subi lá no gráficozinho do açúcar, não é isso? E puxei para a quantidade de soluto em grama, não é? É o que nós estamos vendo aí. Então, veja só. Dissolver a massa, né, de 50 graus em 50 gramas de água é igual a 260? A gente já vê que não é, né? A gente já está vendo que não é. Então, vamos ver aqui, ó. Bora fazer o cálculo, só para a gente ter noção de se é realmente ou não. Porque se eu estou dizendo que 260 gramas de açúcar está relacionado para 100 gramas de água, se eu tenho metade de água aqui, vai dar 260, crianças? Eu estou diminuindo, ainda não? Então, esse valor aqui vai ser 260 vezes 50 dividido por 100, que vai dar aí 130. Não é não? É metade, né? Não precisava nem calcular, tá? Não precisava nem fazer o cálculo, é só você observar que é para 100 gramas de água, e aqui está dizendo que é 50,
Aí ele pergunta se esse valor, se a massa desse açúcar vai ser de 260. Óbvio que não. Vai ser dissolvida metade, né? Metade desse valor que é dissolvido de 130, ok? A Marina respondeu, o PH também, né? Então, a galera aqui é a galera que, como eu estou sem retorno hoje, a produção hoje não me deu retorno, tá, galera? Então, eu não consigo ver nada. Tem que ficar alternando a tela aqui e é ruim. Então, a letra B também não é verdadeira. Gente, quando a gente trabalha com o Enem ele trabalha desse jeito, com gráfico. Ele vai mostrar os gráficos e vai pedir a nossa perícia em relação a esses gráficos. A interpretação deles. Né? Então, nós temos que lembrar de N fatores. Um dos principais é a questão de solução endotérmica e exotérmica. E não esquecer do produto de solubilidade, ou coeficiente, como queira. Que é a quantidade de soluto para 100 gramas de água. Não posso esquecer disso, não. Que é a regra de 3 que o Alan me perguntou. Vou precisar lembrar desse fator para poder trabalhar aí. Ok? Letra C de campeões, bora ver. A solubilidade dos compostos orgânicos a 20 graus é maior que a solubilidade de cloreto de potássio à mesma temperatura. Então, quais são os orgânicos aqui? Deixa eu mudar de cor. Quais são os orgânicos aqui? Eu vou botar um verde aqui em homenagem ao meu Palmeiras, né? Que me engana pra caramba, né? Alanina, né? Que é parente da alana. A glicina, é isso, ó. E nós temos o açúcar. Não posso esquecer do açúcar, não. Tá? Os chamados aí orgânicos ou moleculares, né? Glicina, alanina e o nosso velho amigo açúcar. Então, veja só, onde é que está o cloreto de potássio? Está bem aqui, né? Ó. Tá bem aqui, bonitinho, ó. O cloreto, e ele está falando de 20 graus. Então, a 20 graus, ele está dizendo, a solubilidade dos compostos orgânicos a 20 graus é maior que a solubilidade do cloreto de potássio. O que é que vocês acham? É ou não é maior? Sim? Não? É falsa essa informação? Bora tracejar, bora ver. 20 graus aqui, ó. 20 graus. Então, eu vou lá, ó. Nesses 20 graus, eu vou chegar bem aqui na alanina. Tá. Cheguei na alanina, né? A glicina tá bem do ladinho dela aqui, ó. Bem aqui, ó, do ladinho a glicina, ó. Apareceu uma besteira aí. Bora lá, pronto. Sai. Isso. Bem aqui, ó, tá a glicina, ó. Tá bem do ladinho da alanina. Ó, ela cresceu aqui. Aí eu vou subindo mais, a 20 graus, ó. Bem aqui é o do cloreto de potássio. Mas nós temos o do açúcar, não temos? O único orgânico maior aí que é o cloreto de potássio, qual é? É o açúcar, né? Ó, que tá bem aqui. Então, a glicina e a alanina, elas são menores, né? Em relação ao cloreto de potássio a 20 graus, né? Então, não são todos eles são maiores, não, são menores. O único maior é o nosso amigo açúcar, né? Amigo não. O nosso parente aí. Vocês entenderam isso? Vocês notam que ele está abaixo, né? Ó. Tanto a glicina como a alanina estão abaixo da curvatura relacionada ao cloreto de potássio. E só o que está acima é o açúcar, ok? Então, o meu querido pH já disse aqui que é falso. Letra D. A solubilidade dos sais sempre aumenta com a temperatura, com o aumento da temperatura. Isso é verdade? Sempre aumenta com o aumento da temperatura? Não. Olha bem ali o nosso amigo sulfato de césio. Ele é um sal. Ele está aumentando a sua solubilidade ali, crianças? Não. E notem que ele está a 100 graus aproximadamente. Né? Então, ele está cada vez mais baixo. Então, nem todo sal se processa de maneira endotérmica, tá? Nem todo sal se processa de maneira endotérmica. Então, a letra D também é falsa, tá? A letra D também é falsa. E a última aí. O sal mais solúvel a 30 graus é o brometo de sódio. Só não sobrou ele, né? O mais solúvel a 30 graus. Então, a 30 graus eu consigo pegar todo mundo aqui, ó. Tô pegando todo mundo, ó. Pego todo mundo. Pego a alanina, pego o sulfato de césio, pego o KCl, pego a glicina, pego todo mundo aqui, ó.
Tô pegando todo mundo. Então, o NABR a 30 graus é o que está lá em cima, tá? Ó, em relação especificamente aí, né, aos sais, né? Estou pegando eles aqui porque tem que passar, mas em relação aos sais, ele é o mais solúvel, não é isso? Ele é o mais solúvel e nós concluímos como sendo correta a letra E de eu vou passar no Enem, tá? Letra E de eu vou passar no Enem. Então, é uma questão muito boa de ser trabalhada, a questão interpretativa, né, e que a gente vincula aí com essa questão, aliando aí a teoria em função da prática. Tudo bem? Alguma pergunta? Cadê o meu amigo Vitor? Deu para entender, Vitor? Tenho que mexer com todos vocês, com todos. Silvia, Linda Lee, Saulo, cadê as gêmeas? Soliane, Andrize, o Crisley, quanto tempo, Crisley? A Crisley é a primeira a entrar, hoje ela não entrou primeiro, não, fiquei esperando, hein, Crisley? Bora lá. Vamos para a próxima. No gráfico a seguir, apresentamos a curva de solubilidade de nitrato de potássio em função da variação do tempo expressa em gramas de solubilidade por 100 gramas de água. Tem aí, né, a representação do gráfico, enfim. Em relação ao gráfico, foram feitas as seguintes afirmações. Ao dissolvermos 60 gramas desse sal em água a 25 graus Celsius, teremos uma solução insaturada. Temos que partir para o gráfico, né? Ao dissolvermos 60 gramas desse sal em água a 25 graus Celsius, teremos uma solução saturada. Bora ver. É a 25 graus, então tá mais ou menos aqui, né? 60 gramas, então eu vou tracejar aqui. Eu vou tracejar esse gráfico. Alguém falou no chat aqui. Alan, não. Vou tracejar aqui e vou chegar no 60. Bem aqui, né? Ó. Cheguei no 60. Bem aqui nesse pontinho do 60. Ele está perguntando, a solução insaturada? Não, né, galera? Como o Alan disse. Não. Por quê? Porque ela está acima da curva. Só é insaturada se ela estivesse aqui abaixo, ó. Se ela está aqui, é o quê? Não, perdão, aqui é insaturada. Se ela está aqui na curva, que é a saturada, não é isso? Então, insaturada aqui embaixo, saturada, e aqui supersaturada. Então, essa representação é supersaturada. E não esqueçam disso, tá? É supersaturada. Deixa eu apagar esses pontinhos daqui, para não atrapalhar. Pronto, então, a primeira não pode ser. A segunda, ao resfriarmos uma solução saturada de 70 graus a 40, ocorre a precipitação de 30 gramas do sal. Então, bora ver. Eu estou aqui com 70 graus, vou tracejar nele. Tracejei nele aqui e tal. Vou apagar esse nomezinho de saturado aqui para não atrapalhar também, tá? Vou apagar aqui. Pronto. E vou para o seu soluto. Somar. Está dando 140. 70 graus. Ele numa condição de... Estou lá com aquele café quente, aí eu taco água gelada dentro, né? Aí boto para dentro e o dente fica tudo trincado. Então, bem aqui no ponto de saturação, ele corresponde a 60 gramas, tá vendo? 140 e 60. O que é que vai acontecer aí? Vai acontecer isso aqui. 140 que ele tinha, né, com 70 graus, e 60 com os 40 graus, nós temos aí 80 gramas. Né? Ele não precipita 30 gramas de sal, não. Ele vai precipitar 80 gramas, né? É uma queda Professor, boa. Oi. Esse Fala. primeiro que o senhor fez no 25 graus Celsius, não seria no 40, não? 40 gramas? É verdade, é verdade. Perdão, eu vou apagar aqui. É isso aí. Desculpa, Maria Rosa. Eu tracejei errado aqui, tá certo. Vamos tirar a bolinha aqui, pronto. Nem deu pra perceber, né? Nem deu pra perceber. Mas valeu, Maria Rosa. Muito observado. Acho que você já tá falando aqui no chat também, né? É que vocês são tão educados que vocês não
não me chamaram a atenção. Deixa eu ver se alguém falou. Professor, por que subiu? A Maria Rosa dizendo, né? Tá certo. É o que eu tô sem produção, tá, Maria Rosa? Então faça isso, gente. Me chame a atenção, porque eu sem produção não consigo ver o que vocês digitam aí no chat, tá bom? Voltando lá. Mas de qualquer maneira eu agradeço. Então não é 30 gramas, não. Não vai ser 30 gramas, não, que vai precipitar. Vai ser 80 gramas, tá? 80 gramas que precipitará. Na terceira, ao aquecermos a solução saturada de 10 graus a 40, né? Então, bora lá, tracejar de novo. 10 graus. Ele vai dar 20 gramas, né? Ó. Ele está dizendo, a 40 graus, a massa do sal presente na solução será 30 gramas. Como é que vai ser 30 gramas? O que vai acontecer aqui, ó? Se eu estou bem aqui a 10 graus e vou aumentar a temperatura para 40, o que acontece aqui é permanecer com a mesma massa. Ela vai fazer isso, ó. Ela vai chegar aqui, ó. É permanecer com a mesma massa. No caso aqui, ó, com os 20 gramas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não adicionei nada. Eu não fiz adição de solutos. Né? Ali eu cheguei no ponto máximo, né, de solubilidade. Então, se ele fechou a sua saturação com 10 graus, com 40 ele continua saturado. Ele vai continuar com o mesmo valor, que no caso seria 20 gramas. Ok? Não é 30, e sim 20. Tudo bem? Não é 30. Vai continuar com o mesmo valor. Então, aqui é 20 gramas. Continua com o mesmo valor que nós temos lá, relacionado aí de 10, né, para 40. Entenderam essa? Entenderam? Deu para entender essa? Letra B. Eu não entendi essa letra B do Alan. Ah, já tá dando resultado, né, Alan? Tá certo. Isso aí, o Alan é pancada mesmo, rapaz. O Alan é que nem eu, cara. A gente acredita num time e se decepciona. Professor, se aumentar só a temperatura, aumentar só a temperatura e não, eu não entendi, Marina. Não entendi. A sua expressão, não entendi. Ah, você está querendo dizer pelo valor, né? Porque, veja só, Marina, agora eu compreendi que você me perguntou. Veja só, acrescentar nada fica mais solúvel. É como se eu cheguei no limite e ali não fiz acréscimo de nada. Né? Ela continua com a solubilidadezinha, ela vai ser ainda uma solução homogênea, porque eu não estou acrescentando nada. Se eu aumentar a temperatura para 50, ela continua com 20 gramas. Não mexi em nada, eu cheguei no limite máximo, não é? Agora, quando eu faço resfriamento, é outra coisa. Aí eu consigo ver, né, a quantidade, enfim. Mas se eu estou aumentando a temperatura e não estou fazendo a adição de mais soluto, ela permanece com o mesmo valor. Né? Porque ele está dizendo que 40 graus, ele ficava com 30 gramas. Só se eu estivesse adicionando. Eu não adicionei. Não há esse processo de adição. Né? Então, permanece com o mesmo valor, entendeu? Permanece com o mesmo valor. Ao dissolvermos 10 gramas de sal em água a 25 graus, teremos uma solução supersaturada, 25 graus. Vamos ver, 10 gramas. Então é bem aqui, né? Ó, mais ou menos, ó. Deixa eu mudar de cor para não misturar. Deixa eu botar outra cor aqui. Vou tracejar com esse vermelho. Bem aqui do 25 vai dar mais ou menos aqui, ó. Né? Aí, se eu coloco a temperatura e vou bater lá no gráfico, na curva, eu não vou dizer que é uma solução supersaturada. Que para ser supersaturada, eu preciso ultrapassar essa curva, né? Preciso ultrapassar. E se eu for tracejar, ele vai bater aqui, ó. Ele bate bem aqui. Então, se ele bate na curva, né? Batendo na curva, nós temos aí uma condição de ser saturada, não super, como ele está dizendo aqui. E o Alan já deu a resposta, né? Letra B de vamos embora passar no Enem. Ao resfriarmos uma solução saturada de 70 a 40, naquela mesma condição que nós vimos na primeira, né? Aquela mesma condição, na segunda, perdão. A massa do sal que permanece dissolvido na solução será 60 graus. Está correto. Porque quando eu fiz o processo aqui, né, da queda, a que vai permanecer solúvel é esse daqui. O que vai estar dissolvido é 60 gramas. Né? Aqui é 80, nós vimos que é precipitado. Então, 60 gramas é o que está dissolvido. Tá?
na solução. Com os 80 de precipitado, a somatória dela vai dar 140, que é o que nós vimos ali, com o aumento da temperatura, né? Aumentei a temperatura, facilitou a dissolução desses 140. Tudo bem? Letra B, de vamos embora passar no Enem. Tudo bem? No topo da curva é super, acima, não na curva. Tem a curva aqui, tá vendo a curva aqui, tá, Maria Rosa? Então, se você tem um ponto aqui, é super. Se você tem um ponto na curva, é saturada. E se você tem um ponto abaixo da curva, é insaturada. Ok? Eu não vou chamar essa de 25 graus como sendo insaturada, por quê? Porque eu tenho que chegar e cortar a curva. Não posso dizer que o ponto está ali, né? O ponto não está ali, o ponto tem que chegar e triscar lá na curva. Ela vai triscar na curva para dar os 10 gramas que a questão está dizendo. Seria supersaturada no primeiro item, porque ultrapassou, né? Deixa eu ver, áudio suvem 60 gramas. É super, justamente, pH. Ela é super, ela não é insaturada, que ela vai estar acima. Ela vai fazer a relação. Ok? Chamada sobreposição. Sétima. Essa sétima aqui ela é boa porque ela fala sobre lei de Henry, né? Então, bora ver aí. Em regiões mais áridas do Nordeste, os pescadores preferem os horários mais frios do dia para pescar. De fato, nesses períodos, a pesca é mais farta, porque os peixes vão à superfície em busca de oxigênio. A maior concentração de oxigênio na superfície, nos períodos mais frios, explica-se pelo fato de a redução da temperatura aumenta a solubilidade dos gases em líquidos. Tem outra alternativa? O que vocês acham? O que vocês acham? Tem outra alternativa para poder trabalhar essa questão? Redução da temperatura aumenta a solubilidade dos gases, gente. Eu não falei para vocês lá no início que nós temos dois fatores principais, que é a pressão e temperatura. A pressão aumentada e a temperatura diminuída. Especificamente no Rio, a pressão que está sendo exercida lá é a pressão atmosférica de 1 atm. Não é não? UFP, a questão da UFP, né? Tá certo. É o futuro de vocês. É o futuro de vocês. Então, letra A, ela tá correta. Ela já condiz o que diz a lei de Henry, né? Só relembrar a formulazinha para vocês. Constante de solubilidade aqui vai ser a constante de proporcionalidade vezes a pressão. Isso daqui é a lei de Henry. Nosso amigo Henry trabalhou isso daí, que está relacionado com baixas temperaturas e altas pressões. Baixa temperatura, alta pressão, vincula aqui a formulazinha que indica para a gente a letra A como o gabarito correto, tá? Redução da temperatura aumenta a constante de dissociação da água. Se a água vai dissociar, ela não vai dissociar porque a temperatura vai influir, tá? Então, principalmente quando eu estou baixando essa temperatura, porque nós temos o processo chamado pirólise, que vocês lembram da pirólise? Então, calor, aí sim eu consigo fazer uma chamada dissociação. Porém, a água não ocorre dessa relação, porque se aumenta o calor da temperatura, aumenta o calor da temperatura, não faz nem sentido, professor. Se aumenta o calor, a temperatura vai vincular o quê? A mudança de estado físico, é isso? Dissociaria com diferença de concentração. Verdade. Só que veja bem, pH, na água, nós não temos processo de dissociação, tá? Nós temos a chamada autoionização, é diferente. A autoionização é transformar em íons. Porque se aumentar a temperatura da solução, da água do rio, o que acontece? Ela vai evaporar, né? Ela evapora e eu não tenho como verificar essa questão de separação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma eletrólise, né? Que é utilizar a eletricidade para fazer a separação relacionada aos dois gases, ao hidrogênio e ao oxigênio, que corresponde aí à formação da água. Ok? 8h50. Eu vou ali fiscalizar uma prova, volto já para a gente concluir aqui essas questões, tá? Fiquem aí, se deleitem com a aula de um sábio professor que eu tenho uma admiração muito grande, chamado Carlos Charles, né? O homem
apreciador de café. A gente se vê aos futuros doutores, aos futuros engenheiros, aos futuros professores de química, só que não, né? Só que não. Eu volto já. Valeu, Alan, excelente porque vocês estão aqui, tá? Se vocês não estivessem aqui, se vocês verem minhas aulas gravadas, oh, meu Deus, que tristeza, não estou falando com ninguém, né? Mas, com vocês, eu fico mais seguro, tá? A gente se vê daqui a pouco. Vou parar de compartilhar, vou parar a gravação e vou para o 9º ano agora. Volto já para a gente concluir isso daí, ok? Parando aqui, interrompendo a gravação.